Muito boa noite. Hoje vamos falar do desemprego em tempo de crise económica. Estamos bem recordados que foi a 22 de julho de 2017, em plena campanha eleitoral para as eleições gerais, que o atual Presidente da República prometeu que numa só legislatura iria conseguir criar pelo menos 500 mil de empregos e reduzir a 1/5 a taxa de desemprego de 28,8%, segundo os mais recentes dados do Instituto Nacional de Estatística referentes a 2018. João Lourenço aprovou, estamos bem recordados, em abril deste ano, um decreto, um plano de ação para a promoção da empregabilidade, o denominado PAP, que disponibilizaria qualquer coisa como 21 mil milhões de kwanzas para promover o emprego que deverão ser criados e absorvidos pelo setor produtivo da nossa economia para dar cumprimento à promessa feita em 2017. A verba do PAP será proveniente do Orçamento Geral do Estado e do Fundo do Petróleo. Ora, aqui nos estúdios para este debate nós vamos abordar o problema do desemprego em tempo de crise económica, como disse, com Fuca Muzemba, é político, Jaime Fortuna é economista, já foi secretário de Estado do Comércio do último governo de José Eduardo dos Santos, Agostinho Camonga é secretário-geral da Jura e Manuel Mbengue é diretor do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional, é uma instituição tutelada pelo Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Bom, mas vamos à primeira reportagem. O Centro de Conferências de Belas foi pequeno demais para os milhares de jovens que lá ocorreram na passada semana, sexta-feira, à procura de uma oportunidade de emprego. Este era o cenário no exterior da tenda do Centro de Conferência de Belas. Centenas de homens e mulheres, crentes e ansiosos por uma oportunidade de emprego, saíram das várias partes de Luanda desde as primeiras horas do dia. Até às 9h30 da manhã, o processo ainda não tinha começado. Acontecia no interior da feira o discurso da abertura proferido pela Ministra da Juventude e Desportos. O jovem só poderá estar inserido na vida ativa se ele tiver oportunidades, se ele conseguir resolver os seus problemas, e para isso ele merece um emprego. É o que está plasmado na nossa Constituição. Com esta realização, nós vamos cumprir com uma das metas do nosso Plano de Desenvolvimento Nacional, que é a inserção do jovem na vida ativa. E com estas palavras, declaro aberta a feira. Era o momento mais aguardado, mas que rapidamente deu lugar a uma enorme confusão. Sua Excelência, a Ministra da Juventude e Desporto, Ana Paula do Sacramento, está a fazer a visita dos standards, mas o que aconteceu é que os jovens cansaram-se de esperar e invadiram o local, como vocês podem ver, invadiram o local. Invadiram todo o local, a polícia não está controlando nada disso aqui, opa, está mal isso aqui. A que horas é que vocês chegaram aqui? Opa, eu cheguei aqui 4 horas da manhã. A enchente era insuportável. Os técnicos abandonaram o local e os jovens foram forçando a entrega dos documentos que, no meio da agitação, acabaram por ficar no chão. Houve pessoas que entregaram currículo da empresa, mas os currículos foram todos postos para fora, ou botaram os currículos. Então não sei como é que houve esse tipo de coisa. Está a receber documentação na confusão, esse vem, entrega, agora qual é a pessoa que vai receber? Como é que está a ser o processo aqui? Difícil, mais difícil. Era o que você esperava? Não, é muita demanda populacional. Mais currículos. Será que nessa situação vocês vão conseguir gerir a situação? Vamos, a equipa está preparada, vamos selecionar os currículos e, tendo em conta a qualidade de cada um, vamos chamar. Somente depois do meio-dia é que a polícia reforçou a presença no local para tentar controlar a situação, uma vez que da organização ninguém dava cara para justificar o porquê de tanto tumulto.
Mau ambiente vivido na passada sexta-feira no Centro de Conferências de Belas. Milhares de jovens sem emprego foram tentar a sua sorte. Jaime Fortuna, economista, qual é a sua primeira opinião aqui no Debate Livre sobre este tema do desemprego em tempo de crise económica? Obrigado, TV Exemplo, pelo convite. Devemos entender a problemática do emprego hoje à luz daquilo que é o contexto macroeconômico que nós estamos a viver. Contudo, é preciso que façamos uma análise um pouco mais ampla e não restringirmos essa análise muito simplificada do ponto de vista político. A questão do desemprego passa necessariamente por uma estabilidade econômica e com crescimento, quer seja de curto e médio prazo. Curto, médio e longo prazo, sendo que o curto prazo é extremamente fundamental para que se explique o sucesso que possamos obter a longo prazo. Temos que perceber que a economia angolana vem passando por oscilações bruscas, fundamentalmente desde a crise de 2008, que foi a crise com os títulos de segunda linha americana. Embora a magnitude de impacto nessa altura tivesse sido menor, houve uma ligeira recuperação nos anos seguintes e desde 2014 mergulhamos novamente numa profunda crise sem precedentes e com uma magnitude muito acima daquilo que provavelmente era o expectável, fruto de um choque externo desfavorável e que comprometeu significativamente a capacidade de reação, a capacidade de implementação de instrumentos e políticas que pudessem imediatamente reverter o quadro. Entretanto, este cenário levou a que o Executivo adotasse um conjunto de medidas, estratégias para reverter o quadro, e essas estratégias passam necessariamente pelo um ajuste dos desequilíbrios macroeconômicos, a melhoria da qualidade da despesa pública, os ajustes na política monetária e cambial e, fundamentalmente, assegurar a estabilidade do nível de preços de forma a conter os níveis inflacionários. A criação desse conjunto de condições é extremamente fundamental para que possamos ter um ambiente de negócios favorável e que seja atrativo para o investimento. A existência de investimento é condição sem o qual não há meios para que possa levar à promoção do emprego e, consequentemente, à geração da renda e à melhoria da qualidade de vida. Obrigado, Agostinho Camango, secretário-geral da Jura. Concorda com esta leitura de Jaime Fortuna? Dizer que, enquanto representante, tanto da juventude, enquanto secretário-geral da Jura, o braço juvenil da UNITA, quero dizer que a taxa de desemprego é um índice tanto fiável no mercado de trabalho para aferir a empregabilidade e procurar soluções de modos a ultrapassar tanto o problema. Porém, queria mesmo dizer que não concordo a 100% com esta afirmação e partiria de princípio daquilo que têm sido as políticas de Estado. Que propostas tem a Jura, que propostas tem a UNITA em relação à questão do desemprego no nosso país neste momento? Bom, a questão do desemprego passa em primeiro lugar, portanto, na descentralização das políticas, do Estado para, tanto, o mercado, eu diria mesmo, para o mercado, diria mesmo,
como diria, para a economia de mercado. O que acontece no nosso país é que o Estado centraliza tudo. O Estado está, portanto, na gestão da economia, o Estado, portanto, muitas das vezes até o que notamos é que o Estado faz negócio consigo mesmo, enquanto o Estado devia ser a entidade fiscalizadora, a entidade que dita as políticas de mercado. E queria dizer que esta situação de desemprego em Angola vem se arrastando faz tempo. Nós acompanhamos em 2013, enquanto jovens, com portanto, a dinâmica que o país tinha assumido, a juventude entendeu naquela altura pressionar o executivo porque não havia clareza na forma de governação. Havia muitos jovens na altura que, depois de formados, estavam com os seus diplomas, inclusive, engavetados. Criou uma situação de revolta. O presidente da República, na altura, José Eduardo dos Santos, lançou um programa de auscultação a todo o país, que resultou no Fórum Nacional da Juventude, que se realizou no dia 13 de setembro de 2013. Este ato veio resultar num plano de desenvolvimento 2014-2017. Disseram na altura que estava alinhado no programa estratégico, ou no plano estratégico 2020. Infelizmente, o que assistimos de lá para cá, a situação vem se degradando cada vez mais. O MPLA, na sua campanha eleitoral, através do seu titular, o presidente João Lourenço, apareceu com uma máxima que dizia corrigir e melhorar. Mas o que notamos hoje, parece que ao invés de se tanto corrigir o que está mal, parece que está-se a piorar o que está mal. A situação é tão gritante, tão revoltante, que nós, enquanto jovens, temos que ser honestos conosco mesmos. O país não pode continuar assim. O governo, o executivo, deve criar políticas concretas. Infelizmente, o que temos estado a assistir, a realidade do povo, a realidade da juventude é uma, porém o governo aparece com maquilhagens a dar a entender que tudo está a ser feito para, em curto espaço de tempo, se resolver o problema. Obrigado, Manuel Banga, diretor do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional. Qual é a estratégia do seu Instituto para combater o desemprego? Bem, primeiro aqui, agradecer à TV Zimbo por esse tema e pelo convite que nos faz, e aqui aos colegas de painel também saudá-los efusivamente. Dizer que a problemática do emprego, se calhar, era antes também de mais fazer mais procurar reforçar aquilo que se procurou de alguma forma abordar de ângulos diferentes, mas no fundo a mesma problemática. Nós estamos a falar efetivamente de uma situação em que o país vive grandes dificuldades na geração de emprego. Isso é um facto. E isto não resulta do acaso, ou seja, resulta um pouco do facto das forças do mercado não conseguirem gerar condições para efetivamente os empregos acontecerem. Porque se nós tivéssemos, tal como aconteceu em 2010, um pouco mais para frente, em que as taxas de crescimento do país eram de facto bons, naturalmente o país nessa altura gerou muitos postos de trabalho. Estou lembrado que em 2010 havia o Grupo Técnico Multissetorial para tratamento dos dados numéricos do mercado de emprego, que apontavam para uma geração de emprego por volta de 360 mil postos de trabalho. Quer dizer que isto é consequência um pouco dos investimentos, ou seja, quando há investimento, tal como o Dr. Jaime fez referência, quando há investimento, há condições efetivamente para a geração de emprego, e nós estamos a falar, fui buscar essa série para termos mais ou menos a diferença, em que naquela altura houve construção dos estádios, houve construção de hotéis, houve construção, quer dizer, só a construção naquela altura já
promovia a geração de muitos postos de trabalho. Naturalmente que hoje vivemos uma situação completamente diferente, em que o poder do investimento público reduziu significativamente e isto está a refletir a todos os níveis da economia nacional. E quando, em qualquer situação de crise, e no nosso caso de recessão, um dos reflexos fundamentais é o emprego. Mas, Magui, o Presidente da República já aprovou há 5 meses o famoso PAP com 21 mil milhões de kwanzas. O que é que o seu Instituto recebeu do PAP? O que é o PAP, ou Plano de Ação de Promoção da Empregabilidade? Na verdade, não é, digamos, quando olhamos um pouco, se formos olhar um pouco pelo PDN, que é o Plano de Desenvolvimento Nacional, em cada um dos setores, por si só, em função dos investimentos que estão ali identificados, deverá, por sua vez, gerar emprego. Ou seja, na construção, estamos a falar dos projetos na área de energia, por si só deverá gerar emprego. O que é na verdade, o Plano de Ação de Promoção da Empregabilidade? Na verdade, é a conjugação de 2 programas que fazem parte do PDN, que é o Programa do Reforço do Sistema Nacional de Formação Profissional e é o Programa de Promoção da Empregabilidade. Mas o seu Instituto está dentro dessa estratégia? Está dentro dessa estratégia, exatamente. O que é que está a ser feito neste momento? Dentro dessa estratégia, o que nós vamos implementar são, digamos, ações ligadas às políticas ativas de emprego, que é, de um lado, o ajustamento da mão de obra, tendo em conta aquilo que é o direcionamento da própria economia. Aqui entram os centros de formação profissional, que é a capacitação da mão de obra, e do outro lado estamos a falar de medidas que promovam a criação das micros e pequenas iniciativas, porque nós entendemos que na nossa realidade atual, e o que tem sido, digamos, até uma lufada de ar fresco a esta pressão da falta de emprego, tem sido o emprego informal, ou seja, aquelas pessoas que de alguma forma conseguem ainda obter rendimento e manter a ocupação. São esses. Porque se nós não tivéssemos, olhando um pouco para as estatísticas em que estamos a falar de 28%, que agora estima-se também até por volta de 30% de desemprego, estamos a falar que se não houvesse uma lufada, digamos assim, desta atividade, a situação podia ser pior. E o que nós, a nível do plano de ação, já temos, caso que tivemos que fazer, a minha cara aqui, para todos os nossos telespectadores, e acentuar isto, nós, após a aprovação, tivemos que levar este plano de ação à discussão um pouco com os outros parceiros. E o Agostinho foi, aliás, a primeira organização da juventude, organização juvenil que tivemos, foi de facto da Jura, onde levamos para tentarmos ver, com base naquelas premissas que estavam definidas para o plano, quer desde a formação, quer dos aspectos ligados ao fomento ou ao autoemprego através da atribuição de kits, quer através da melhoria dos espaços, porque nós temos também identificado que alguns dos nossos jovens, e não só, exercem atividades informais, de algum modo, mas que garantem ocupação e renda, mas em condições adequadas, que têm as suas oficinas. Então levamos todas essas iniciativas à discussão com os participantes. Para além da Jura, tivemos com os jovens da Casa CE, tivemos com os jovens de outras organizações políticas, para tentarmos olhar o que é que se pode fazer. Isto está feito. Nesse preciso momento da implementação do plano, nós temos que ter atenção que na implementação existem recursos públicos, de tal modo que a utilização deles implica o cumprimento de um conjunto de regras e procedimentos. Nesse preciso momento estamos a fundear as fontes de financiamento, porque está elencado, fez referência na peça e bem, que temos o OGE como uma das formas de financiamento, temos uma outra forma que tem a ver com os fundos provenientes da Segurança Social, os fundos provenientes do Fundo do Petróleo, faça a redundância. São essas 3 fontes e aqui agora estamos a fazer a captação dessas receitas para efetivamente começarmos a implementar. Mas todo o trabalho de preparação para o lançamento do programa estão feitos. Nesse preciso momento estamos a trabalhar na província do Cubango, onde vai se fazer o lançamento do programa e acreditamos que naquilo que está definido para esse programa, e as metas são claras, vamos atingir cerca de 243 mil beneficiários no âmbito do programa, dentre esses 83 de forma direta. Obrigado, Fulcão Mazembe. É político. O PAP, na sua opinião, tem condições
Bom, eu acho que não, né? Porque o companheiro... É viável ou não é viável? Bom, este programa que o Presidente da República aprovou. Já lá vão 5 meses e pouco ou nada se sabe sobre o PAP. Exatamente. Como falharam tantos outros programas, né, que o Executivo quer o anterior, temos que reconhecer que o partido que governa é o mesmo e seguramente haverá sempre alguma interligação entre os programas. Mas, como guisa de introdução, eu penso que o tema em debate pode ser refletido em 3 dimensões fundamentais, do meu ponto de vista. Primeiro mesmo aliás, como disse aí o doutor, a crise não facilita, né? Mas primeiro temos que perguntar quem criou a crise, como é que a crise surgiu. E depois temos que perceber quem deve criar propriamente emprego. E quem criou a crise? Eu vou chegar aí. E depois gostava também que refletíssemos em quem prometeu os 500 mil empregos. Eu penso que se nós respondermos quem prometeu isso, foi o Presidente da República. Exatamente. Se nós respondermos isso, estaríamos por dentro do nosso tema. Pelo seguinte, aliás, a desculpa da crise para justificar o nível alto de desemprego não colhe, não é como o governo quer passar a entender. O que acontece aqui é que mesmo no período de graça, da bonança que nós vivemos entre os 2008 e 2014, nós não criamos condições para prevenir a nossa economia dessa hecatombe. Mais do que isto, nós tivemos associado a uma realidade que foi de uma incompetência governativa e também do saque do erário público, como nós devemos saber, e as consequências são essas que nós estamos a ver hoje. E então estamos a perceber que a crise internacional, como se quer fazer passar, é simplesmente uma ensinação para se fazer crer que a responsabilidade também não é do governo. Mas quando nós vivemos bons momentos, né, em que o preço do petróleo no mercado internacional estava em alta. Aliás, como estamos recordados, Angola foi um dos países que mais cresceu economicamente a nível do mundo, mas que era um crescimento, como disse, em espécie de gigante de barros, né? Mal veio uma crise, uma suposta crise, e ficamos todos desterrados. E em termos de quem deve criar emprego, do meu ponto de vista, o Estado é o privado, primeiro, que deve criar o emprego, mas o Estado tem responsabilidades em quê? Em criar incentivos e políticas que privilegiam os privados criarem emprego, para além de que o Estado também absolve a mão de obra nacional. Agora, diante desta situação toda, como é que nós podemos perceber que, fim do mandato de governação do governo anterior, com o presidente José Eduardo dos Santos, tivemos um candidato escolhido pelo partido maioritário, que é o atual presidente da República, o João Lourenço, que durante a sua fase de campanha fez um conjunto de promessas ao país, aos angolanos, aos jovens sobretudo, na criação de 500 mil empregos. Aqui está o problema. Está o problema. Os jovens alimentaram uma certa expectativa, porque esperavam que, com aquela promessa, e aliás desenhava-se o MPLA a ganhar eleições, então teriam o mínimo do seu sofrimento aliviado. Mas volta e meia, hoje conseguimos perceber que aquelas promessas foram falsas e foram um conjunto de mentiras. E quem usa esse tipo de mentiras em período eleitoral tem uma coragem que nem o diabo, né? Só para fazer perceber. O Presidente da República os empregos. O PAP não tem nada a ver com a promessa eleitoral feita em 2017? Não. Deixa-me que eu lhe explique, amigo. O que é que acontece? O Presidente da República o Presidente, enquanto candidato, fez um conjunto de promessas que não avaliou o ambiente econômico, não estudou as medidas. Em tempo de recessão,
em tempo de desaceleração da nossa economia, não era possível fazer aquelas promessas todas. E o que o presidente, eu acho que entendeu depois? Tinha que fazer um ajuste daquelas promessas e do programa que apresentou no momento eleitoral. E agora vem de forma paliativa também, eu acho, apresentar estes programas. Nós estamos a falar do PAP, estamos a falar do PIN, estamos a falar do PRODESA, estamos a falar do outro, agora vou me lembrar, que são políticas, né, que do meu ponto de vista foram concebidas de forma paliativa, e só espero que não falhem como falharam tantos outros programas que inicialmente foram concebidas, mas cujo espírito era também para criar uma riqueza numa classe que era completamente identificada a agentes ligadas ao poder, e o que nós assistimos, só por isso é que esses programas acabaram por falhar. Mas, tendo em conta esses aspectos, o que nós temos que lamentar é o índice elevado de desemprego que nós temos. Segundo as contas do INE, bom, embora sendo uma instituição vocacionada para isso, eu não dou os créditos todos firmados, mas segundo o INE, nós temos uma taxa de desemprego que ronda os 39%, só no primeiro trimestre deste ano. Como nós estamos a dizer que a faixa que o INE entende como desemprego é dos 15 aos 36 anos. Quer dizer, o que é completamente lamentável. Deixa-me só no encontro do Jaime Fortuna, está a olhar seriamente para si. Não concorda com esta leitura feita por Nfuka Muzemba? Na sua opinião, o PAP é um projeto falhado? Não. O PAP, é preciso percebermos... Está em execução o PAP? É preciso percebermos o seguinte, que o conjunto de estratégias que são adotadas, e pelo fato do retrospecto passado não ter sido tão favorável, requer uma abordagem muito mais profunda, um conjunto de ensaio de variáveis para que possa se equacionar da melhor forma possível a apropriação de condições que se tenha um crescimento, primeiramente, de base ampla. Mas as variáveis estavam aí, uma delas é fundamental, é a crise económica. A economia não cresce há 4 anos, como é que nós devemos criar emprego neste ambiente? Naturalmente, para que se tenha crescimento, deixa-me dizer o seguinte, num passado recente nós tivemos crescimento, mas tivemos um nível de crescimento desequilibrado. Ou seja, tivemos setores que tiveram níveis de crescimento elevadíssimos, mas setores, enquanto os outros setores tiveram dificuldade. Não tivemos um crescimento de base ampla, tivemos crescimento com desequilíbrios. O que se está a fazer neste momento, aquilo que é a leitura, é criar um conjunto de condições, quer do ponto de vista jurídico-legal, como é o caso da revisão e a promulgação da nova lei do investimento privado, para que exista um ambiente de negócio favorável. A existência desse ambiente de negócio favorável é condição fundamental. Agora, do ponto de vista da geração de emprego, da abordagem que está a fazer o Nfuka Muzemba, é natural que, nessas circunstâncias, e uma temática como esta, a perspectiva do ponto de vista é sempre divergente. Isto não é a questão da geração de emprego nas economias, não é geralmente o conjunto de estratégias adotadas, raramente é consensual, as abordagens divergem, mas é preciso salvaguardar a existência de condições macroeconômicas sem os quais não tem a mínima hipótese. E as condições macroeconômicas passam necessariamente por ter uma estabilidade da moeda, por ter taxas de juros
apetecíveis do ponto de vista de captação de crédito para investimento e não taxas de juros que se tornam um fator de acomodação de recursos como forma de geração de rendimento. A existência destas premissas, como quer seja de política monetária, quer seja de política fiscal, dentro dos níveis sustentáveis, é fundamental para que por si só se torne relevante nos níveis de investimento. E aqui os níveis de investimento refiro fundamentalmente o investimento do setor privado. Porque o setor privado inicialmente tem que ser o Estado? Não necessariamente, é a banca. Okay. E essa banca não é necessário que seja o Estado. O setor privado... Está bem, mas onde tem pessoas que não têm capacidade econômica, não têm empoderamento para contrair um crédito, como é que essas pessoas são protegidas para a banca dar algum crédito? Tem que haver o Estado com políticas e iniciativas que privilegiem as pessoas conseguirem algum crédito. Naturalmente. Você tem dentro das estruturas do Estado o Banco de Desenvolvimento de Angola, que é fundamentalmente vocacionado para os grandes investimentos. E tem programas complementares, o programa de aceleração do crédito, o PRODES, e tem instrumentos públicos, como são o caso do Instituto Nacional de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, que criam um conjunto de condições para o fomento do empreendedorismo. Agora, é preciso pensarmos o seguinte, tal como disse o diretor do Unifop, nós temos que capacitar mais a classe, a camada juvenil, numa perspectiva empreendedora e não fundamentalmente criamos a eles a percepção de que eles foram preparados para serem empregados. Como é que nós podemos criar iniciativas de empreendedorismo aos jovens quando estes mesmos jovens olham para os outros que já tiveram iniciativas e que fracassaram? Bom, era só, doutor era só para não perder isso. Mas deixa-me ouvir. Rapidinho, Macheca. Tudo bem, mas então, se eles fracassaram, o fato de terem fracassado, nós temos que perceber algo extremamente relevante. Mas o ambiente econômico não favorece, doutor. Os erros... Nós estamos a ter e as empresas a fechar e a mandar os jovens para o desemprego. Eu queria aproveitar aqui a deixa do Fuca. Como os jovens empreenderem se os outros fecharam. Olhamos, por exemplo, para o Tupuca, era um caso impensável. Olhar para o Cubinga, era um caso impensável. São jovens. Não, deixa. Dois exemplos para justificar o universo do emprego que nós temos. Se não ouvires, também não precisa. Diretorado. Não, fica difícil. É para dizer o seguinte: o que o Fuca defende, e aqui era só para situar um pouco. Busquei esses exemplos que são sonantes, porque para além desses, existem de facto vários outros jovens que estão a vencer do seu jeito. É preciso não descurar isso. Outro aspecto, Fuca, se calhar apontei aqui dois aspectos na abordagem. Primeiro, temos que olhar aqui para um aspecto, e por acaso o Dr. Jaime fez referência. Houve crescimento com um veículo condutor único. E nenhuma economia tem sustentabilidade dessa forma. Estamos a falar, houve crescimento por quê? Por causa do preço do petróleo, pura e simplesmente isso. Isso não garante sustentabilidade a qualquer momento, e foi o que aconteceu. Na primeira oscilação, temos esses cidadãos que estão a pagar agora a crise. Não, Fuca, nós estamos a falar. Se não diversificamos a economia, não vai haver. Exatamente, por isso é que eu estou a dizer, eu fui buscar exatamente isto.
Isto para dizer que há aqui uma aposta que não podemos largar nunca mais. Ou seja, por mais que olhemos para algumas questões que se chamam retóricas, que se está a chamar retórica porque são políticos e essa é a vossa praia, mas aqui dizer que por mais que está a chamar retórica, nós temos que olhar isso como que são esses caminhos que deve seguir, ou se diversifica ou vamos ter quem deve seguir. Tem um governo, o governo estabelece políticas e metas. Foca. Era isso, mas eu queria lhe dizer uma coisa. Foca. Assim não se consegue falar, só foca que fala. Não, mas não é só Deixa-me concluir o raciocínio. Deixa-me só concluir o raciocínio, depois pode dar os 50 exemplos que tem. Ok. Obrigado. Então, para dizer que é preciso colocar aqui, olhamos que a orientação política que se tem do governo, que está expressa, e isso não é como se fosse uma receita já dada, não é isso. Nós temos que olhar para o que tem como meta, qual é a orientação, qual é o caminho. Está definido o PDN e vamos olhar para lá para ver o que está a dizer. Quais são os resultados até hoje? Esse é que é o problema. Doutor Fuca, o que está lá escrito? O que está escrito lá é a necessidade de efetivamente diversificar a economia. Que ações estão a ser levadas a cabo para isso acontecer? Temos que olhar algumas medidas que têm se tomado, quer no domínio da política monetária e no domínio da política fiscal, e não só olharmos para essas medidas como o PRODES, que o Fuca fez referência, medidas como de políticas de apoio ao crédito, que também fez referência aqui, e outras, como todo um conjunto de soluções que se quer dinamizar a geração de emprego. E outro aspecto que não devemos desassociar. Outro aspecto que vai dizer depois do intervalo, porque temos que ir ao intervalo. Queremos ganhar dinheiro também com vocês, né? Há muito desemprego, mas a TV Zimbo naturalmente tem estado a apostar na publicidade, nos seus comerciais. Os anunciantes pagaram para verem os seus comerciais saírem agora. Um curto intervalo e já voltamos então. Vamos ouvir depois a segunda parte, ouvindo o líder juvenil da Jura. Não sai daí porque queremos contar também com a sua contribuição. Anuncia. Não, deixa